Oi, amorzinho, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Sempre eu começo a jogar um jogo novo, eu venho trazer sobre e contar um pouquinho pra você o que eu achei. E eu comecei a jogar um jogo novo que tá super em alta, que tá passando muita propaganda, inclusive no YouTube sobre, que tá todo mundo falando sobre. E é uma das franquias mais populares que a gente tem, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tô falando do Indiana Jones. Eu vou ser muito sincera com você, amorzinho. Quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, eu nunca fui muito fã de Indiana Jones. Eu não sei, eu sempre achava meio brega, talvez por ser aquela temática, né, do americana, aquela coisa. Eu sei que o Indiana Jones, eu não conheço muito bem, mas ele é em inglês, né, e ele foi para os Estados Unidos, alguma coisa assim. E ele é um arqueólogo que ele explora os lugares e tá sempre atrás das relíquias e sempre tem um parceiro ou uma parceira aí um pouco engraçado, ou uma dupla romântica e se desenvolve aí os jogos. É como se fosse um Uncharted antigo, talvez. É como se ele fosse um pouco do Arthur, do Red Dead Redemption, talvez também. E tudo isso transforma o personagem do Indiana Jones em um personagem icônico que eu nunca fui muito assim com a cara dele. Acho que justamente pela estranheza, por ser algo totalmente fora da minha realidade. Ele não tem, né, traços orientais, na verdade ele é bem americanizado, ele é bem ocidental, Indiana Jones, e isso é legal. A maioria dos personagens, principalmente masculinos dos jogos, sempre são meio orientalizados. Ele é um personagem extremamente ocidental, assim como o Leon do Resident Evil, como o James mesmo, como o personagem de Uncharted e alguns outros. O Arthur do Red Dead, ele é um personagem ocidental e a gente pode se identificar com ele. Mas como eu tava acostumada lá, sei lá, com Inuyasha, eu não ia muito com a cara do Indiana Jones, não. Eu confesso que meus parentes sempre assistiam Indiana Jones, eu assistia também, mas eu nunca prestava atenção, né? Tipo, pra onde isso levava, eu não sei, eu sabia que era uma coisa de exploração. Só que esse jogo tá tão bem falado, a nota dele tá tão alta, difícil ter um jogo com nota maior que 8, que eu decidi dar uma chance. Tá, eu decidi dar uma chance e eu vou dar uma pausa porque eu preciso beber água. Bebi minha água, tô mais desidratada, hidrate-se você também. E eu tenho uma chance pro jogo, como eu tava falando. Ao dar uma chance pro jogo, eu logo baixei nesse final de semana. E eu vou dizer que fazia tempo que não tinha uma experiência tão cinematográfica quanto essa que eu tive recentemente. E, caramba, que produção é essa? Como eu disse, antigamente não gostava muito dessa pegada de exploração, mas hoje em dia, justamente por jogar muito Dungeons and Dragons, eu acabei me divertindo muito, porque principalmente no início do jogo você já tá dentro de uma dungeon e você tem que descobrir os segredos da dungeon para poder pegar o artefato e sair de lá em segurança. Só que a dungeon, assim como as dungeons de Dungeons and Dragons, tá cheia de armadilhas, cheia de áreas secretas. E os parceiros ali provavelmente estão fazendo teste de percepção, observação, eles estão procurando armadilhas e isso é bastante divertido, me lembrou muito D&D. Então eu já tive uma boa primeira impressão inicial com o jogo, porque isso de remeter a Dungeons and Dragons, remeter aos jogos de exploração e aventura que eu gosto, já mexeu bastante com o meu psicológico, já me deu uma nota positiva pro jogo. Além disso, apesar do jogo ser em primeira pessoa, e eu não gostar muito de jogos em primeira pessoa, raros são os jogos que eu gosto de primeira pessoa, eu sempre gosto de ver o meu personagem, inclusive jogos que permitem a customização e a personalização do próprio personagem, eu acabei gostando, porque é muito fácil a jogabilidade. O meu problema com jogos de primeira pessoa é que é extremamente difícil pra mim, que não tenho uma boa coordenação motora. Mas no jogo do Indiana Jones é tudo bastante intuitivo mesmo, você consegue jogar sem maiores problemas. Comparado com os outros, né, do mesmo estilo, ele é bem mais fácil, não no sentido dos inimigos serem fáceis, mas no sentido da adaptabilidade mesmo, sabe? É bastante adaptável o jogo. Você consegue
ter ali em português, a legenda em português, a dublagem em português também, e para os fãs dos games, essa dublagem agora que tá tendo na maioria dos jogos em português é algo muito emocionante, porque o Brasil foi reconhecido como um dos maiores consumidores de games, né, do mundo. E apesar de nós sermos um dos únicos países, né, o único país do mundo a falar português brasileiro, como a gente fala, os jogos estão sendo adaptados para o português porque a gente é um país muito grande, né, com mais de 200 milhões de pessoas, e isso está sendo reconhecido no universo dos jogos. E a dublagem tem ficado excelente dos games, do Indiana Jones também. Além disso, outra coisa que eu gostei bastante do jogo, não sendo meu tipo de jogo favorito, é que você pode ir alternando entre os mapas. Como, por exemplo, em Final Fantasy, a segunda parte do Final Fantasy VII, que todo mundo gostou muito porque é de mundo aberto. Você consegue fazer as missões de uma área para outra, retornar para uma área, depois ir para outra. No Indiana Jones também é exatamente assim. Então, de início fica ali um jogo um pouquinho mais linear, um pouquinho mais fechado, mas depois ele fica de mundo aberto. Claro, são pequenas regiões para você explorar, mas todas extremamente detalhadas. Você consegue conhecer um pouquinho da arquitetura, né, europeia, você consegue também conhecer um pouquinho mais sobre a história da Igreja Católica, a história daquelas guerras que tiveram antigamente, aquelas coisas terríveis da era do Mussolini, por exemplo. Você consegue aprender um pouquinho mais sobre. Claro, de uma forma bastante lúdica, não 100% verossímil, mas você consegue ter esse pega histórico que é super legal. Você consegue aprender um pouquinho sobre as civilizações egípcias, incas, astecas, os maias e várias outras. E ele faz esse papel de educar bastante, é quase como uma aula de história. Você já viu o filme Pato Donald no País da Matemática? Indiana Jones poderia ser Indiana no País da História ou Vivendo da Arqueologia. Vale muito a pena jogar. Assim, e os enigmas, como eu estava dizendo, são muito bem trabalhados. Mesmo você, por exemplo, não entendendo nada de história católica. Porque no início do jogo tem bastante disso que eu joguei, tem bastante sobre o catolicismo, sobre intrigas dentro da igreja. Você vai conseguir responder porque é lógico, sabe? E assim, não é um nível tão difícil de enigmas, mas também não é tão fácil. Geralmente eu procuro no Google. Mas nesse jogo eu achei tão divertido que foi um dos poucos que hoje em dia eu não procurei no Google para resolver. E eu consegui, assim, em 20 minutos, algo assim. Então, se eu conseguir, eu sou meio assim, né? Um pouquinho baixo, você consegue também, tá bom? E é isso, eu recomendo super você jogar. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, amorzinho. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!